Ô, aleluia! Que E maravilha! aí, meu querido? Rapaz, se eu soubesse que era para vir bonito assim, eu tinha melhorado o visual aqui, ué. Como Não, assim, ué? não é isso de jeito nenhum. Primeiro que o seguinte, né? Na verdade, no meu caso, eu preciso dar roupa para ficar bonito, né? Agora você deixa a roupa bonita. É Que é diferente. isso? Entendeu? É muita beleza. Não, Mas, ainda chego lá, né, Vitão? não, mas não é Ah, isso, não. É porque eu estou pastorzão. dando aula aqui, estou dando aula no Rema de São Sim, Mateus. rapaz. E Fiquei. Hum. quando a live acaba, só dá tempo de levantar, entrar no carro e partir. Entendeu? Tá certo, é isso mesmo, cara, é É isso por causa mesmo. disso. É por Mas causa disso. tá bem, é isso aí, cara, é E bom outra demais. coisa, eu ia lhe receber, né, rapaz? Então, da vez passada, já foi. Agora não, agora eu vou caprichar, porque eu vou receber o pastor Gleison aqui no Instagram do Verbo da Vida de Rapaz, Guarapari. foi igual eu falei, dessa vez eu vou ter que cortar o cabelo, né? Eu reparei, seu cabelo tá melhor mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? Bom demais. Pastor Gleison, eu quero lhe Ei, agradecer. cara, que bom. Agradecer. Você sempre solícito, muito amável, muito carinhoso. Obrigado por estar disponível para a obra e estar fazendo uma obra tão relevante para o Senhor aí, não só no continente europeu, não. Olha só, Guarapari está recebendo da unção que está sobre a Amém. sua vida. Meu Deus, viu? Que maravilha. Amém, Obrigado, tá, pastor pastor? Vitor. Cara, que privilégio, privilégio meu estar aqui com vocês, viu, cara? Você é um presente de Deus, um amigo que o Senhor nos deu, né? Ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos, mas é tão interessante, né, cara? Essas coisas no reino de Deus, como que essa conexão de coração mesmo, cara, a gente se sente, é como se a gente conhecesse vocês há anos, né, cara? Que É bom, isso viu? mesmo. Que bom, É a gente isso fica muito mesmo. feliz, Vitor. É um privilégio para mim estar aqui junto com vocês mais uma vez, viu, cara? Glória a Um beijão Deus. aí para toda a nossa família Verbo da Vida aí em Guarapari, tá bom? Amém. E todo esse estado maravilhoso do Espírito Santo. Amém, amém. Aqui, conta para mim, como é que foi aí passar esse grande dia, Verbo da Vida de Missões, que ontem, né, nós comemoramos. Nós oramos por vocês, nós Amém. ofertamos, vamos continuar ofertando, vamos continuar orando. Vocês têm feito um trabalho muito relevante. Recebê-lo aqui hoje é honroso demais para a gente. Eita, apóstolo Sérgio Pessoa acabou de chegar. Um Rapaz, beijão, agora a gente vai Sérgio. precisar. Rapaz, agora precisa se comportar um pouco mais. Ó. Chegou a autoridade aí, ó. Pelo Ainda bem amor que eu de estou de Deus. gravata, ainda bem que eu estou de gravata, que eu estou aqui, ó. Fala. Eita, pastorzão. Vitor, cara, a gente, na verdade, tivemos que nos dividir, né? Da última vez que a gente conversou, eu acredito que a gente estava lá no Reino Unido ainda, né? E a gente Foi, estava foi. falando um pouco sobre essa mudança, né? E Uhum. já estamos aqui em Portugal, né? Nos mudamos para Portugal. A gente pode até dar mais detalhes depois, mas É, eu quero já tem saber, um, eu quero saber. pois é, cara, já tem um mês já que a gente está morando aqui em Portugal. Uau! Então a gente se dividiu, né? Marina foi para a igreja de Leiria aqui, que está sendo estabelecida, né? Ministrou lá, foi uma palavra Meu maravilhosa. E Deus. eu, pronto, eu ministrei pelo Zoom, né? Esse aplicativo de videoconferência, para a igreja de Londres, né? Que por Que acaso estava mara- tendo seu último culto online. A partir do fim de semana que vem, eles já vão voltar ali para o Oh, presencial, aleluia! graças a Glória a Deus, cara. Deus! Que top! E Deus tem feito grandes coisas, cara. Foi maravilhoso, né? A gente conhecer um pouco mais a história do nosso ministério, o nosso legado, né, cara? A história fantástica de Pastor Bud e Mama Jen, né? O quanto que a ousadia deles, né, cara? A coragem deles, o quanto que a fé deles nos impactou e continua impactando esse ministério, né? Na verdade, Aleluia! todos nós que fazemos parte dessa família Verbo da Vida pelo mundo somos frutos de um homem, um caminhoneiro, um casal de americanos que um dia resolveram, né, cara, crer, fazer escola e andar debaixo da palavra de Deus, que Deus disse, vá para o Brasil e ensine o meu povo fé. E esse é o resultado, né, cara? Hoje são quase 400 igrejas Verbo da Vida por todo o Uau! mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus, que maravilha! Pastor Gleice, conta pra gente um pouquinho. E essa mudança, sair lá do Reino Unido, agora em Portugal, como é que tá sendo isso? Como foi? Como é que tá aí? Rapaz, não foi fácil não, sabe, Vitor?
Às vezes o pessoal gosta muito de romantizar a missão, né, cara? Mas, cara, existem desafios, existem as coisas que nós precisamos crer também, né? Então, nós, um mês atrás, como eu disse, nós deixamos ali o Reino Unido, né, cara? A nossa terra que virou, assim, a nossa nação, né? Virou o nosso país. Eu amo o Quanto tempo você Brasil. ficou lá? Quanto tempo você ficou Cara, no Rio? 10 anos no Reino Unido, cara. 10 anos no Reino Unido. E aí, a hora que a gente entrou, porque eu fiz um trajeto diferente, né? Geralmente o pessoal vem por terra, né? E aí, como eu estava com as crianças, a gente resolveu fazer algo diferente. Fomos até o sudoeste da Inglaterra, uma cidade que se chama Plymouth. E ali eu peguei um barco, né? Um ferry boat, que eles chamam, só que é enorme, parecia um cruzeiro, né? Na verdade, é uma balsa, né? Rapaz, gigantesco. Aí eu falava com a Marina, tá vendo, meu amor? Tô te levando para um cruzeiro. Muito bom! Rapaz, e aí ali a gente passou 22 horas dentro desse navio e navegamos até o norte da Espanha. E ali no norte da Espanha a gente continuou a viagem, mais 7 horas de viagem pela Espanha até o centro de Portugal, né? Que é onde a gente está morando hoje. No estado, que seria o estado, eles chamam aqui de distrito, né? Seria Leiria. Então é bem no centro de Portugal, a gente está aí 1h15 mais ou menos de Lisboa, 1h40 do Porto. Então se você pega ali o mapinha de Portugal, é bem ao centro. E, cara, e aí começamos, né, os desafios, né? Eu já estou falando com vocês aqui do escritório do Verbo da Vida na Europa, né? A gente está implementando a filial, né, o escritório europeu do Verbo da Vida aqui. Então vamos ter um centro operacional que vai facilitar aí o apoio às igrejas já existentes e também tendo aí o foco de expansão, né, cara? Nós precisamos alcançar mais locais, precisamos treinar mais pessoas. Precisamos avançar com essa palavra. Amém, amém. Não é amém. somente a Europa, né? Mas temos um mundo aí para ser alcançado, cara. E pronto, e Deus colocou esse desafio no nosso coração, juntamente com o apóstolo Guto, né? Suelen, a gente tá debaixo desse mandato celestial aí. Amém. E, cara, e vamos que vamos avançar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, evidente, guiado pelo Espírito, né? Mas em termos de estratégia, Portugal é mais estratégico, o local aí para você, para essa expansão, para essa direção, né? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, sabe, Vitor? Porque quando a gente pensa naturalmente falando, né, seria mais lógico nós implementarmos uma base, uma sede no Reino Unido, né? E foi isso que nós fizemos lá. Nós trabalhamos lá para implantar mesmo essa sede missionária. Então, hoje, por exemplo, a Igreja de Londres, ela serve como base de treinamento para vários missionários que vêm ser treinados tanto na língua do inglês, quanto um treinamento multicultural, né? Não sei se o pessoal sabe, mas em Londres são faladas mais de 300 línguas diferentes. Então, então é uma cidade assim, extremamente multicultural, aonde se torna um ponto estratégico para treinamento missionário. Então, esse ponto missionário, essa base foi instituída lá. Agora, em se tratando de ministério, né, de avanços ministeriais, Portugal hoje ele se torna, para o nosso contexto de Verbo da Vida, mais estratégico por vários motivos. Primeiro, hoje é muito fácil, né, você conseguir um visto missionário em Portugal. Né? Então, por exemplo, ao passo que para o Reino Unido, por exemplo, é muito difícil, né? Embora a gente já tenha estabelecido várias parcerias lá, hoje a gente consegue facilmente trazer missionários para o Reino Unido, mas é um processo mais burocrático, mais oneroso. O próprio país ele é muito mais caro, né, do que Portugal. Então, via de regra, não tem como a pessoa vir para ficar totalmente integral no ministério. E isso acaba colocando algumas dificuldades. Ao passo que Portugal não, aqui é mais... para a questão de visto, é mais tranquilo. Tem a parceria com o Brasil, né, que facilita bastante. Tem a questão da língua, né? Mas para você não era problema, né? A língua para você não era não. Exato, mas assim, aí o que acontece, Vitor? A gente está trabalhando aqui para mesmo ser um pontapé aí para as outras nações. Muito né? bom. Então, o que a gente fez hoje na Europa? A gente tem várias igrejas estratégicas onde a gente vai utilizar essas igrejas como pontos de treinamento para os missionários. Então, por exemplo, como eu disse,
Se alguém tem um chamado para um país fechado, né, que hoje nós chamamos de país de acesso criativo, né? O que acontece? A gente lança essa pessoa para ser treinada em Londres, para ela aprimorar o inglês, e muitas vezes a língua o árabe, ou outra língua urdu, que é falada no Paquistão, ou uma língua da Índia. Pronto, essa pessoa é encaminhada para cá. O que a gente vai fazer em Leiria? Leiria hoje ela vai se tornar um polo de treinamento para implantação de igrejas. Então vamos supor que alguém tem aí um chamado para implantar uma igreja na Itália. Então como é que a gente vai trabalhar? Essa pessoa vai vir para cá e ela vai ser treinada durante aí 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário. Essa pessoa vai ser treinada, né? E a partir desse momento ela vai ser enviada para o campo, né? Para o local de destino dela. Então são estações, né? Eu brinco muito com as pessoas, quem conhece aí do ambiente de exército, né? De polícia, o pessoal sabe muito bem. Existem treinamentos específicos para missões específicas. Né? Você não vai colocar alguém para subir num local de tráfico de droga que não tem um treinamento. Geralmente essa pessoa vai fazer um treinamento, vai fazer o BOP da vida, vai fazer um treinamento mais especializado. Por quê? Porque é necessário uma especialidade, né? Um treinamento a mais, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa do tipo. Então é isso que nós estamos fazendo, sabe, Pastor Vitor? Nós temos no coração isso. Oferecer para os irmãos esse treinamento especializado para que eles possam ser o mais eficazes e efetivos possível para cumprir aquilo que Deus falou ao coração deles. Glória a Deus. O apóstolo Sérgio Pessoa, ele inaugurou algo muito legal aqui. Ele mandou pergunta e mandou inclusive na minha caixa de pergunta. Eu quero aproveitar e abrir para vocês que estão conosco na live. Se você quiser fazer alguma pergunta para o pastor Gleison, relacionada ao campo missionário, a essa visão que é grande mesmo. Amém. O Marlon até colocou aí, essa visão é grande mesmo, e você faz parte dessa visão. Meu Deus, isso é maravilhoso. Esse aí é o pastor Marlon, né? Pastor Marlon é o pastor aqui de Leiria. Viu como é que então eu acertei, viu? Faz parte dessa visão. Pastor Marlon, que maravilha. É isso mesmo. Que bênção. Deixa eu só. O pastor Sérgio Pessoa, apóstolo Sérgio Pessoa, fez uma pergunta. Ele perguntou qual o maior desafio. Assim, se você pudesse ser específico, existe alguma coisa assim que você possa levantar como sendo o maior desafio? Rapaz, eu acho que o maior desafio de todo missionário é a flexibilidade, né? Que eu acho que é isso que pega aí para a maioria das pessoas. O missionário ele precisa ser flexível, sabe? A gente vê isso dentro de igreja, né, cara? Dentro do Brasil mesmo, a gente vê isso dentro da igreja. Muitas vezes aparece um irmão ou outro que se fecha num determinado departamento e só quer fazer aquilo, não quer sair da caixinha ali. E aí acaba que passam os anos e anos e você vai ver aquela pessoa tá na mesma posição, fazendo a mesma coisa, né, do mesmo jeito. Porque muitas vezes o que falta ali é o quê? Uma flexibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É aquela pessoa que está disponível, está disposta, que vai dizer, pastor Vitor, o que você precisar, o que você tiver de visão no seu coração, eu estou aqui, seja para varrer o chão da igreja, seja para colocar o copo no púlpito, seja para lavar o banheiro, seja para fazer o que for. Estamos aqui disponíveis, né? Porque, cara, a gente não é o que a gente faz, né? A gente é filho de Deus, cara. A gente é o que Deus disse que a gente é, né? Irmão, pega aí. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos filhos de Deus. Meu, que top! Não é, cara? Então, assim, eu vejo isso, sabe, pastor Vitor? Às vezes o que falta, o que pega para o missionário é a falta dessa flexibilidade, de ser maleável, de se colocar nas mãos de Deus, para que Deus o lance aonde Deus quer, no tempo que Deus quer, da forma que Deus quer. Né? E isso vai nos colocar numa posição, cara, muito, muito boa, uma posição onde somos facilmente moldados pela palavra e pelo Espírito. Né? A gente pode... E isso, cara, por incrível que pareça, é o que mais dificulta. Porque o pessoal antigamente falava muito de questão financeira. Tem questão financeira? Tem custo? Tem tudo isso? Tem. Por exemplo, Londres é uma das cidades mais caras do mundo.
Mas, cara, o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, se for preciso, você pega dinheiro na boca do peixe, meu. É isso aí. Então, Muito bom. o recurso financeiro, não vou dizer que ele não é importante, ele é importante. Só que vem, cara, de uma forma ou de outra vem. Agora, coisas que é decisão nossa própria, coisas do coração, aí não tem jeito, meu irmão. Deus não vai pegar ninguém, sacudir a pessoa e fazer ela na marra fazer aquilo que Deus quer. Aí vem o quê? Aí vem o coração. E esse coração, que é quando eu falo, um coração maleável, é um coração que se deixa moldar nas mãos do Senhor, sabe? Meu É Deus, isso, muito meu bom, muito bom. irmão. A Roberta, minha esposa, inclusive, quando ela Sim. entrou, meu coração palpitou mais forte, porque eu estou distante dela, né? Eu vou só lembrar para você que chegou agora aí na live. Eu estou desse jeito aqui, é que eu já estou com roupa de professor do Rema. Quando a live acabar, eu vou ter que levantar, entrar no carro e partir para a escola. Então, como eu estou dando aula aqui em São Mateus, eu estou distante um pouquinho da minha família, mas minha família está muito bem assistida, muito bem guardada, mas eu estou com muita saudade da minha esposa. E ela colocou Olha, aí que missionário é despreendido, isso é verdade, né? olha aí, ela já mandou uns coraçãozinhos aí, ela tá aí, a Eu esposa vou, apaixonada, olha vou ver. aí. Love's in the air. Rapaz, você tem que trazer ela para cá, ó. Vamos ter Eu vou. passear aqui em Portugal, em outros Nós países aí, vamos. vai ser boa demais, meu Nós irmão. vamos, nós vamos sim. A Leiria fica próximo de Braga ou não? Fica muito Cara, não distante? fica não. Braga fica depois do Porto, lá quase na Espanha, né? Quase Espanha. Portugal é como se fosse um Pernambuco invertido, né? Ela é Hum, assim para cima, né? Então você uhum, tem uhum, ali as cidades principais lá no norte, você tem Braga, aí depois Porto, aí depois uhum, vai descendo, você tem cidades aí como Viseu, uhum, pronto, outras cidades, aí vem Leiria, depois Lisboa, e lá embaixo é o Algarve, né? Que é uma região uhum. fantástica também. Top. Não, eu estou perguntando, assim, eu nunca morei em Portugal, mas eu estive muitas vezes, inclusive, eu tive Ah, uma, eu sim. tive uma indústria em Braga. Olha aí, cara, é Eu tive uma mesmo? indústria em Braga, exatamente. Uau! Mas, por isso que eu perguntei. A gente ia de carro, nós saímos de carro de Aham. Braga para a Espanha. Íamos Sim, até a sim, Espanha sim, de carro, porque não é sim. longe, né? Não, não, Inclusive, não. acabou de entrar aí agora Elton Silva, diretamente de Malta, da ilha de Malta, está conosco aqui lá Olha de Gozo, aí, na verdade. Ele é cara. jogador de futebol. Elton, Que estava com saudade de massa! você. Que bom. Olha Chegou com a aí, gente aqui. Elton. Que bom, prazer, meu Aí, irmão. O verbo aí. da vida vai chegar lá, hein? Eita, glória! Isso Daqui aí, a bom pouquinho a gente demais. chega lá. Malta, Vamos lá. Malta é maravilhoso, cara. Eles falam, é um país, eles falam inglês lá, né? Não sei se é a língua oficial, mas eu sei que eles falam inglês. É um país fantástico, né? Lindo, lindo, lindo. Aí, tá conosco aí. O pastor Sergião, apóstolo Sergião, mandou mais uma pergunta. Ele colocou assim, ó. É verdade que os europeus são pessoas frias em termos de relacionamento? Rapaz, isso aí é o que eu sempre ouvi, apóstolo Sérgio. Rapaz, quando eu vim do Brasil, aí eu fui morar aí no norte da Inglaterra, né, em Manchester, em Uhum. Manchester, né? Ó, Manchester. gastando aí meu inglês, ó. Uau! Oi! Speak English very well! Rapaz, e aí quando eu fui para Londres, a mesma história, o pessoal ficava lá falando, com cuidado, né? O pessoal ficava falando, rapaz, não vai, muito, o pessoal lá é muito difícil, a Europa é muito difícil, é isso, é aquilo. Cara, Vitor, eu vejo assim, cara, não tem nada que a palavra de Deus não possa aquecer, sabe? Não tem coração que a Nossa, que palavra de top! Deus não possa aquecer Glória a Deus. e que a unção, cara, que nós sabemos, a unção que quebra todo o jugo, né? Amém, Então eu amém. posso dizer o seguinte, naturalmente falando, com toda certeza, não é questão é questão cultural, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais de missões, você tem aqueles países chamado quentes, né? E os países frios, que é uma questão cultural. Por exemplo, você não vai chegando, quando a gente chega, por exemplo, a gente chega no Brasil, abraça, dá um high five, né? Abraça todo mundo, e é normal, a gente está acostumado. Aqui não, né? Aqui não é. Você às vezes vai abraçar uma pessoa, é algo estranho para eles, mas é uma questão cultural.
Mas, cara, uma coisa tão interessante que acontece na Europa, né? Depois de todos esses anos aí, a gente tem percebido é o quanto que as amizades são fiéis, sabe? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Não é criticando nem nada, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. A gente vem de contexto de igreja no Brasil, às vezes acontece o seguinte, né? Às vezes os irmãos se empolgam, eles são rápidos para pegar, mas alguns são rápidos também para soltar. Para soltar. Né? É aquela coisa, pastor, eu tô contigo, eu tô indo, vamos embora, vamos que vamos. Aí pronto, de repente chega domingo, cadê o irmão, rapaz? Eu sei que não acontece aí em Guarapari, não, mas não acontece não. Em outros locais aí acontece. Mas aí aqui, cara, aqui você já vê o outro ponto, que é o quê? Eles demoram a pegar junto. Vão demorar a pegar junto, né? Mas na hora que eles pegam junto, meu irmão, você pode contar com aquele cara, pode estar chovendo canivete lá fora, como dizia lá em Belo Horizonte, a minha terra, que ele vai estar lá. Você pode contar com aquele irmão, ele está junto. Então, assim, eu vejo que são coisas culturais, sabe? São questões culturais e que a gente precisa se moldar, né? O que eu falo muito com o pessoal é o seguinte, olha, a gente não vem para o campo missionário trazer a nossa cultura. A gente vem para o campo missionário trazer a palavra de Deus e se tiver que alguém ajustar a cultura de alguém, vai ter que ser a gente. Você disse isso. Você disse isso na outra live. Você falou assim, eu não estou levando o Brasil para a Europa. Na verdade, eu estou chegando na Europa e estou encontrando a Europa e vou ter que me adaptar. Na outra live você disse isso. Né? Exato. Você vê o exemplo de Paulo, né, cara? Paulo falava sobre isso. Né? Sobre se fazer de gregos para conquistar os gregos. Então, assim, é algo importantíssimo, é um princípio fundamental. Né? É questão até de respeito. Como é que eu chego aí, por exemplo, como é que eu chego na sua igreja, eu chego lá nessa nossa maravilhosa família de Guarapari e eu começo a querer mudar tudo, começo a falar, não vai ser assim não, hoje vai ser assim, hoje vai ser assim. Não seria uma falta de respeito, não seria algo ruim, né? E com certeza não seria bem recebido, não é? Ia criar rejeição, né? Ia criar rejeição, claro. Da mesma forma, é um país num ângulo, num aspecto, né, mais amplo. Se eu chegar aqui criando barreiras, querendo mudar o povo, a única coisa que eu vou conseguir é criar barreiras. Né? É claro que naquilo que a cultura fere a palavra de Deus, nós não vamos negociar. Claro. Nós vamos ficar com a palavra. Né? Claro. Mas naquilo que é simplesmente cultura, é simplesmente um ponto de vista diferente do meu, não tem por que eu querer que eles mudem. É eu precisar de adaptar para eu poder alcançar o coração deles, não é isso? Agora é interessante também a questão como nós usamos, né, para países que são tidos um pouco mais fechados, mas não tem isso, porque a palavra ela entra. Amém. Não tem isso, não é? Nós até abordamos esse tema usando a expressão acesso criativo. Exato, né? E essa criatividade é por conta de uma direção, uma estratégia que o próprio Espírito dá. Isso acaba quebrando todo e qualquer gelo, não é verdade? É verdade, verdade, verdade. A gente tem um exemplo que hoje a gente pode falar dentro do nosso próprio ministério, né? Eu não posso expor o nome da missionária, mas hoje nós temos uma pessoa, uma missionária do Verbo da Vida, trabalhando dentro do Oriente Médio, né? Pronto, e a gente... E é interessante demais, sabe? Como que o trabalho tem que ser feito. É um trabalho totalmente diferente. Eu vou até contar. Certa vez eu fui no Líbano, né? Eu fui no Líbano lá ministrar a palavra. Foi até junto com o apóstolo Buto, o Sueli, foi uma comitiva do Brasil. Rapaz, e nós fomos a uma igreja. Essa igreja, ela fica entre o Líbano... Ela fica numa faixa de fronteira que ela é controlada pela ONU. Né? Entre o Líbano e Israel. É uma região maravilhosa. Para você entrar tem todo um controle, e eles vão analisar o passaporte. É muito difícil, mas conseguimos entrar. E, rapaz, eu encontrei um pastor lá que ele trabalha há anos, Vitor, a gente está falando de anos, de 15, 20, eu não me lembro exatamente, mas é coisa de
15 a 30 anos o trabalho dele nessa região, 15, 20, alguma coisa do tipo. E, rapaz, esse pastor contou pra gente um testemunho. Ele disse que durante 10 anos, agora você imagina isso, durante 10 anos, a igreja dele tinha uma grande multidão dele, da esposa e dos filhos. Era só a família dele. 10 anos ministrando. 10 anos. E aí o que ele foi fazer, cara? Ele começou a receber doações, ele tem uma origem americana, ele começou a receber doações dos Estados Unidos de cestas básicas, e ele pegava e distribuía nessa vila que ele morava. Só que, cara, essa vila, nessa região, ela é controlada pela igreja ortodoxa. E levantou-se uma grande perseguição contra a vida desse pastor. Vitor, ele disse que uma vez, cara, a coisa virou, a chave virou nesse dia. Teve um dia que ele foi distribuir as cestas e fez a distribuição, e na saída ele começou a andar pela rua. Aí ele dizendo que nisso, o líder, né, o padre ortodoxo lá dessa igreja que ficava ali nessa região, ele reuniu o pessoal da vila, né, os vilarejos ali, e, Vitor, eles começaram a atacar o pastor e o filho com pedras. Que isso? Né? Cara, jogar pedras nesse. Isso ele contando pra gente, jogar pedras nele. Só que, cara, era uma distância, ele contando, era uma distância que era impossível eles errarem aquelas pedras. Mas nenhuma pedra me acertou, nem acertou meu filho. E eles saíram daquela estação lá, daquela vila, totalmente ilesos. Vitor, disse ele dizendo pra gente que a partir daquele dia, as pessoas começaram a vir para a igreja dele aos montes, cara. Porque eles ficaram impressionados. Eles pensaram, como assim? A gente tentou matar esse homem. Ele só pode ter Deus do lado dele. A gente tentou matar ele. Ele sai daqui ileso. Manifestação do poder. Manifestação do poder de Deus. Então, Vitor, é esses os dias que nós estamos vivendo, sabe, cara? É esse o tipo de milagre que nós estamos experimentando, que nós temos que experimentar. O apóstolo Guto, ontem na igreja sede, ele falando lá em Campina Grande, que os dons, a manifestação dos dons do Espírito voltariam para a igreja, né? Voltaria a acontecer cada vez mais intensas na igreja Verbo da Vida. Cara, e é esse tipo de coisa, sabe, Vitor? É esse tipo de milagre, cara, é esse tipo de manifestação poderosa de Deus que vai atrair o povo nos últimos dias. Amém. O povo tá cansado, cara. O povo tá cansado dessa coisa, água com açúcar. Ou Deus está vivo, ou o Espírito Santo se move, ou tá todo mundo perdendo tempo. E nós sabemos, cara, que a palavra é real, que o Espírito Santo se move, que Deus está vivo, meu irmão. E nós vamos ver grandes manifestações, sabe? Eu vejo grandes manifestações, meu irmão, grandes milagres acontecendo em Guarapari. Amém. Pessoas vão ouvir falar, meu irmão, que existe um homem de Deus, existem ministros de Deus, existem mulheres de Deus, líderes cheios do Espírito na igreja de Guarapari. Eles vão ser atraídos. Eu vejo o povo sendo atraído como que imã. Glória! Para experimentar, querer saber o que está acontecendo lá. Por que o povo sai de lá curado? Entra doente, sai curado. Por que o povo entra quebrado, sai provido? O que está acontecendo? E isso vai atrair o povo, sabe, cara? E é isso que nós precisamos, essas manifestações. Tanto aqui na Europa, quanto no Brasil. E é essa, cara, essa última... Eu lembro, acredito que a gente tinha falado isso na última live. O Smith Wigglesworth, uma vez, uma das suas últimas profecias... Você fala Smith Wigglesworth muito bonito, cara. Que isso? Meu Deus! Rapaz, fala aí. Rapaz, ele disse uma vez, cara, uma das suas últimas profecias, ele disse assim, olha, nós já tivemos avivamentos dos dons, avivamentos de cura, mas nos últimos dias nós teríamos um avivamento que ele seria totalmente diferente dos que já tivemos agora. Ele seria um avivamento da palavra e do Espírito. E esse avivamento seria uma bomba explosiva que ia causar uma grande iluminação no mundo. Cara, é isso que nós estamos falando, sabe, Vitão? É esse o tipo de manifestação que vai trazer a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, Muita gente chegando para a igreja, cara. Aleluia. Eu tive o privilégio de
pregar pela primeira vez no Dia da Vida de Missões, né? Eu preguei Olha aqui aí, ontem, cara. preguei aqui ontem em Guarapari, e Deus me deu uma palavra, meu Deus, eu estava observando, como eu estou dando a matéria, a unção aqui, então isso Uhum. fica muito fervendo dentro da gente, Amém, né? amém, E eu amém. estava, eu fiz o esboço, acabou que eu nem pude seguir o esboço, o Espírito Santo me deu outra direção, e vamos que vamos, mas eu estava sendo guiado pelo Espírito, discorrendo sobre João capítulo 4, quando a Olha conversa de aí. Jesus com a mulher samaritana, quando fala assim, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, e do teu Aham. interior vão fluir agora uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, assim, Olha eu aí, estava cara. falando a respeito de que Jesus ali estava falando sobre a salvação. Existe uma sede no homem, existe uma sede no ser humano, uma sede de salvação. O homem Amém. precisa da salvação. Por isso que Jesus, com Nicodemos, João capítulo 3, falou da necessidade de nascer de novo. Ele não falou que era opcional. Ah, nasça se Verdade. quiser. Não, não, não. É necessário nascer de novo. Aí no capítulo 4 de João, ele fala assim, olha, se quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Então, vai ter a sede Uau. de salvação saciada. Só que ele fala sobre uma fonte que vai jorrar daquele que bebeu essa água. Nós que Olha aí. bebemos essa água. Uau, uau, Agora uau, nós uau. temos uma fonte a jorrar dentro da gente e diz que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, para que pessoas que estão sedentas lá fora, quer seja aí na Europa, ou quer seja aqui no Brasil, em qualquer estado ou qualquer cidade, e isso inclui Guarapari, oh glória a Deus, Aleluia. isso inclui São Oh, Mateus, aqui onde eu aleluia. estou, isso Amém, inclui amém. Leiria, É isso isso inclui mesmo, aí. cara. Então, ou seja, esse pessoal precisa ter a sede de salvação saciada. Glória a Deus, porque agora tem uma fonte a jorrar de dentro Amém. de mim. Não é Amém. verdade? Amém. Meu Deus. Ô, aleluia, nós vamos correr aqui, meu irmão. Maravilhoso, Aranha. Aqui, Gleison, já são Ah, 6 horas e 36 minutos. meu E, Deus do eu, céu, eu cara. peguei carona aqui, porque você deixou o ambiente favorável. Eu peguei carona mais uma vez. Mas aqui, Amém, cara. eu quero receber da sua vida, nós já estamos recebendo, mas eu não quero Amém. roubar o tempo de jeito nenhum. Tem uma unção, Amém, cara. óleo fresco, uma unção preciosa sobre a sua vida. Eu quero só falar uma coisa. Pessoal, tem uma mensagem fixada aí embaixo. Eu quero que você atente para o PicPay de Gleison Cabral, @Gleison.Cabral. Esse é o seu PicPay mesmo, Gleison? Rapaz, eu não sei, deve ser. É, Sim, é ele acho mesmo. que É o sim. mesmo daquela outra vez. Eu quero É, que você sim. atente para o PicPay. Pastor Gleison não pediu nada, mas eu não posso privar vocês de semear em terra tão fértil. Eu vou semear, amém? E eu não quero te privar disso também. Eu quero fazer menção à irmã Marina, está participando conosco. Ela escreveu algumas coisas aí. Irmã Marina, obrigado pelo carinho. Vocês são uma Amém. bênção. Olha aí. Nós Agora é amamos minha vocês. vez, ó. Agora é minha vez, cara. É isso aí. O pastor José Roberto também chegou conosco aí. Não sei se ainda Rapaz, está, mas olha estava aí, conosco aí rapaz. também. É isso aí. Aham. Agora, pastor Gleice, eu vou franquear a palavra agora, não vou lhe atrapalhar. E aí, quando tiver faltando 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu lhe indico para a gente estar fazendo considerações finais. Ok? Amém, 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 cara, amém. Rapaz, eu tenho eu quero, na verdade, eu quero repetir algo que veio no meu coração no Amém. domingo, sabe, pastor Vitor? Amém. Eu estava ministrando para a igreja de Londres, né? E Deus me começou a falar no meu coração, cara, a respeito do. Você fala um tema bem propício, né, cara? Missões, verbo. O que é missão, cara? Qual é a missão maior que Deus nos deu, né? Que Jesus deixou? Para que a gente imite Ele, né, cara? Para que a gente leve, desfaça as obras do diabo, para que a gente leve essa palavra nos 4 cantos do mundo, né, cara? Para que a gente manifeste Jesus para as pessoas, né? E a Bíblia fala mesmo, né, sobre pregação da palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho. São vários textos que falam a respeito disso. Sabe, cara, algo que veio no meu coração muito forte em relação a isso foi a vida de Josué, cara. Porque, assim, você pensa para você ver, cara, ele estava vivendo Eu vou até ler aqui o texto, né? Josué capítulo 1, verso 1. Olha só o que diz. Depois da morte de Josué, servo do Eterno, o Eterno Deus aqui no caso, né? Deus falou a Josué, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés morreu, vamos adiante.
atravesse o Rio de Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Rapaz, você pensa para você ver a responsabilidade de Josué. Pastor Vitor, dizem aqui, alguns historiadores dizem que aqui eram cerca de 3 milhões de pessoas. Que Josué ali estava assumindo uma responsabilidade que era do grande homem de Deus, Moisés, né? E Josué ali assumindo, de repente, Josué recebe aí o pacotão das mãos de Deus, né, cara? O grande privilégio e a responsabilidade de levar esse povo a atravessar o Rio Jordão, chegar na Terra Prometida, coisa que Moisés não pôde fazer, né? A gente sabe, o final ali, ele deu uma escorregada e tal, e acabou que ele não conseguiu levar o povo até a Terra Prometida. Mas, cara, pensa para você ver isso, que responsabilidade. E Deus começou a mostrar esse texto, cara. Eu vi algo tão interessante. Olha aí, até colocou aqui no texto, né? Aqui no comentário o texto. A Joyce. Cara, a Joyce, obrigado aí, Joyce. Olha só o que diz. Depois da morte de Moisés, eu estou lendo da Bíblia a mensagem, viu, gente? Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, aí diz quem que era Josué, cara. E eu fiquei pensando nisso, uma coisa tão simples, diz assim, o Eterno falou a Josué, Deus falou a Josué, e aí ele vai identificar quem era Josué. E aí a Bíblia diz assim, auxiliar de Moisés. Isso aí. Cara, que coisa fantástica. Às vezes você passa batido em alguns detalhes da Bíblia e você perde muita coisa, né? Às vezes a gente até lê a Bíblia ali como se fosse uma revista, né, cara? E acaba passando detalhes de alguma coisa. Por isso que é importante a gente meditar, né? Mesmo trazer à memória aqueles textos e meditar e ruminar, né? Aqueles textos. Cara, Josué não era um cara qualquer, ele não era um crente de domingo, como a gente disse. Né? Cara, Josué era o cara que estava do lado de Moisés. Era o auxiliar de Moisés. Josué não tem nem título aqui definido. A Bíblia diz que ele era auxiliar de Moisés. O que é auxiliar, cara? Auxiliar é aquele que muitas vezes no meio da igreja é tido como, perdão da palavra, é tido como o puxa-saco do pastor. É aquele cara que está lá, pastor Vitor, o que você está precisando? Pastor Vitor, posso te trazer uma água? Pastor Vitor, posso fazer isso por você? Posso te ajudar aqui? Posso te ajudar aqui? É aquele cara que você nem acabou de respirar, bum, estava lá Josué. É isso mesmo. Esse cara era o perfil do camarada que a gente está falando aqui. Muitas vezes a gente perde a percepção de algumas coisas, e às vezes as pessoas pensam, mas o pastor está favorecendo aquele fulano, está favorecendo aquele outro. Cara, não é questão de favorecimento, é questão de que vai vir na memória, na hora da oportunidade, vai vir na memória aquele camarada que está pronto, meu amigo, que está preparado, que não tem a sua vida por preciosa, que tem um coração de servo, que está ali para apoiar mesmo. É esse que vai vir, não tem jeito. Não tem jeito. Não vai vir um camarada que vem na igreja uma vez por mês. Né? Infelizmente ou felizmente é assim que as coisas funcionam. E esse era Josué. Josué, o cara lá, e de repente Deus levanta Josué. Né? Precisava de alguém para substituir, levar o povo para a terra prometida, e Deus então levanta exatamente aquele que tinha o coração certo, o coração de servo, aquele que estava pronto, aquele que tinha tudo a bala na agulha ali para fazer a coisa acontecer. Olha o que a irmã Marília escreveu aí, Gleice, pastor Gleice. Olha aí. Olha aí. Essas pessoas são maravilhosas. O coração de servo abre espaço para a oportunidade. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vou falar para a Maria descer aqui e me entregar. Pelo amor de Deus, rapaz. Vocês dois são um. Rapaz, aí lá no verso 7, 8, desculpa que essa Bíblia que eu estou aqui, ele não tem as referências certinhas, não. Aí fala assim, cara, olha só que interessante, pastor Vitor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Aí ele fala 3 coisas aqui. Não deixe nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. A Bíblia, a mensagem, ela em alguns aspectos, eu gosto dela por um lado, por outro lado, eu acho ela meio
estranha que ela perde algumas coisas. Mas aqui o texto original, ele não fala sobre pensar, não. Ele fala sobre um passo além de pensar. Ele fala sobre declarar, sobre confessar o livro, né? A palavra, a Bíblia não sai da sua boca. Então, cara, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro conselho que Deus dá ao camarada que vai substituir Moisés, que vai levar 3 milhões de pessoas a atravessar o Rio Jordão, a experimentar um milagre e chegar na Terra Prometida, né? E primeira coisa básica, a gente do Verbo da Vida sabe muito bem, mas infelizmente algumas pessoas não praticam tanto. Ele confessava a palavra. Deus disse para ele: meu filho, não para de confessar. Confessa o tempo todo. Cria a realidade que você quer ver. Diz o que a minha palavra diz a respeito desse povo, né? Não é fala que o povo é mau, que o povo é murmurador, que esse povo não presta. Não, ele começava a dizer o que a palavra diz. É um povo de Deus, é um povo abençoado, é um povo próspero, é um povo cheio da palavra, é um povo... E vamos que vamos. Então ele começava... Esse foi o primeiro conselho, conselho número 1. Aí depois ele diz assim, olha, pondere e medite nele dia e noite. E o que é isso? Cara, é a gente meditar nesse livro, sabe? Eu não sei como que a gente pode... Eu sei que é algo que você sempre fala para o teu povo. E a gente sempre está falando aqui também. Cara, não é número. A gente não está atrás de número. Amém. A gente não está atrás do povo vir para a igreja para a gente falar que temos tantos e tantas pessoas na igreja. Cara, a questão não é essa. Congregar não vai... A pessoa congregar não vai me fazer melhor, vai fazer ela melhor. Ela melhor. Vai fazer ela Uau! Como líderes, né, cara? Como pais espirituais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Eu quero o melhor para os meus filhos, por isso que eu instruo eles, por isso que eu acompanho eles, por isso que eu conduzo eles naquilo que a palavra diz. E a mesma coisa para o nosso povo. Então não é questão de ter número na igreja, é questão de ter qualidade na vida do membro, né? E aí a gente fala sobre meditar. Ele diz aqui, olha, pondere e medite. Medita. Deixa esse... Irmão Reagan falava sobre ruminar, né? Sobre o original aqui sendo ruminar. Sabe, rumina a palavra. O que a vaca faz, né? Ela faz exatamente isso. Ela come o capim, aí ela é até algo meio nojento, né? Mas é exatamente assim que é. Ela come aquilo, aí daqui a pouquinho aquilo volta para a boca, ela mastiga de novo, engole, e aí eu não sei, algum biólogo aí vai me ajudar, mas se eu não me engano ela faz isso de 3 a 5 vezes. Por quê? O que ela está fazendo com isso? Ela está extraindo o máximo de nutrientes possível daquele alimento. Isso é ruminar, né? A Bíblia não é aquela coisa, a revista de domingo, o jornal de domingo ali, que a pessoa passa ali e tal, só para ela ficar por cima das notícias ali. Não, cara, ela tem que ser meditada. Eu dizia para o povo lá em Londres, sempre ministrando, eu falava com eles, olha, eu prefiro uma pessoa que medita num versículo do que alguém que lê 5 capítulos num dia só para falar que leu a Bíblia no ano todo. Verdade. Né? Porque, cara, o que vale não é o tanto que a gente leu da Bíblia, é o tanto que a gente pratica daquilo que nós lemos. Isso aí, muito bom. É melhor. Se a pessoa tem tempo e já está ali naquela pegada mesmo, não tem absolutamente nada contra ler a Bíblia num ano só, não, irmão. Isso fica bem claro. Mas eu quero ver a Bíblia na vida. Eu quero ver a palavra de Deus mudando a vida da pessoa. Eu quero ver ela praticando. E é exatamente esse o terceiro conselho que é dito aqui para Josué, né? Então, só para a gente relembrar. O primeiro conselho, olha, não deixa essa palavra sair da sua boca. Segundo conselho, medita nessa palavra, busca os nutrientes dessa palavra. E aqui o terceiro conselho, ele diz aqui, ó, praticando tudo que ele prescreve, praticando a palavra. E aqui eu lembro o nosso amado pastor João, que foi o pastor lá de Campina Grande, que ele sempre dizia, né, seja abençoado na prática da palavra. Olha que coisa fantástica. É a prática da palavra que vai nos abençoar. É a prática da palavra que vai fazer com que a palavra se torne realidade na nossa vida. Né?
Então, assim, são esses conselhos fantásticos Top que demais, Deus, meu ele Deus. dá para Josué. Para quê? Para que Josué cumpra aquilo que foi dito anteriormente. Olha, Josué, Moisés morreu e eu preciso de alguém, eu preciso de um caba macho, né? Eu preciso de um crente de verdade, eu preciso de alguém com coração servo para levar 3 milhões de pessoas a atravessar o Jordão para que eles cheguem na Terra Prometida. Agora, Josué, não esqueça que esse livro não pode sair de sua boca, não esqueça de meditar na palavra e não esqueça, sobretudo, de praticar a palavra. Agora, pastor Vitor, uma coisa que é fantástica nesse texto. Em momento algum, Deus fala da circunstância. Em momento algum, você vê aqui Deus falando, olha, meu filho, é difícil mesmo, você vai passar por um deserto, ou vai ser assim, vai ser aquilo assado. Não, momento algum. Às vezes o pessoal fica muito focado na circunstância, né? Na dificuldade, no problema. E nem chamando o Josué de tadinho, de coitadinho, né? Ele Não, tava. cara, não. Moisés tinha morrido, né? Deus não chamou o Josué de coitadinho, coitadinho, tá chorando. Não, pelo contrário, aqui, olha só o que diz aqui nos textos anteriores. Olha, do mesmo jeito que eu tive com Moisés, eu vou estar com você. Olha o que diz isso aqui. Enquanto viver, você não conhecerá derrota. Meu Deus do céu. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometia dar para os antepassados. Rapaz, Deus, hora alguma, ele fala de problema, ele fala de situação, ele fala de circunstância. Por quê? Porque Deus queria trazer Josué a olhar para a circunstância da forma que ele mesmo vê. Amém? Sabe, gente, às vezes eu fico pensando, a gente gosta muito de falar para Deus o nosso ponto de vista a respeito do problema, da circunstância. E tudo bem, não tem nada de errado com isso, não. Eu prefiro que a pessoa seja honesta, sincera com Deus do que fingir algo, né? Afinal de contas, Deus conhece o nosso coração. Mas não pode parar aí. Por quê? Porque Deus quer que a gente olhe para aquele mesmo problema, para aquela mesma montanha, com os óculos dele, com os olhos de Deus, com os óculos chamados de Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo. E aí, meu irmão, não tem pandemia, não tem Covid, não tem doença, não tem pobreza, não tem morte, não tem maldição, não tem maldição hereditária, não tem o que for que a pessoa quiser falar aí. Não tem nada acima da palavra de Deus. E é por isso que quando meditamos na palavra, quando essa palavra está na nossa boca, e quando praticamos a palavra, a circunstância, o tamanho do gigante perde, o tamanho daquele gigante perde o sentido, não faz sentido, não tem por que a gente falar disso, porque a gente está olhando de uma distância superior. É como se a gente tivesse lá na Apolo 13, né? Que foi a que foi lá para a Lua, não sei também. Alguém aí me corrige. É como se a gente estivesse lá na Lua, lá no universo, olhando para a Terra e tentando achar o endereço da nossa casa. Perde o sentido. Perde o sentido, porque quando você está lá em cima, é aquela bola azul maravilhosa, aquela terra linda que a gente vê ali, as imagens da NASA, né? Dá para a gente ver o universo todinho. Então se torna tão pequeno que perde o sentido. É essa perspectiva que nós temos que ter. Não estou falando de ser irresponsável, não estou falando de viver a vida de qualquer jeito, mas eu estou falando o seguinte, da gente fazer o que a gente tem que fazer, mas entender que a perspectiva de Deus é muito mais real, muito mais verdadeira do que a nossa perspectiva. Meu Deus. Muito cedo aqui na Inglaterra, eu acho que eu contei um pouco disso na outra vez, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma mulher de Deus, cara, chamada Wendy Preston. Uma mulher de Deus, lá em Aylesbury, no estado de Buckinghamshire, na Inglaterra, lá de onde era... Aliás, Smith Wigglesworth nasceu em Bradford, no norte da Inglaterra, mas tem uma parte da família dele que também é de Buckinghamshire. E ela dizia algo tremendo, ela dizia assim, ó, existe uma realidade e existe uma verdade. A realidade é aquilo que eu estou vendo,
mas a verdade é a palavra, e a verdade é maior do que a realidade. Meu Deus. Uau, cara. Que top. Então é isso, pastor Vitor, sabe, cara? Muito bom. Eu acho que a gente é isso que eu acredito, que a gente precisa ter muito bem definido dentro de nós, para que a gente possa influenciar não somente a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, mas também os outros. Ninguém quer ficar perto de murmurador, meu irmão. Ninguém quer ficar perto de gente derrotada, cabisbaixa, aquela coisa, sabe? Eu sei, irmãos, que às vezes a gente passa por uma circunstância, uma dificuldade ou outra, sabe? A gente sabe disso. Mas é por isso que a gente tem igreja. Porque a gente não está sozinho. Amém. E se você precisa de uma ajuda, chega perto do irmão, chega perto do pastor, conversa com ele, fala, pastor, olha, cara, eu estou precisando de alguém para crer comigo. Eu preciso de alguém para pegar aqui no meu braço e crer comigo. Eu não estou conseguindo. Pronto. Abra a boca. Agora também não vai se abrir para qualquer um, né? Não vai abrir sua vida para qualquer um, que tá cheio de gente aí que ao invés de te ajudar, vai te puxar para baixo. Verdade, verdade. Mas, meu cara, Deus, esse texto falou muito ao meu coração, sabe, cara? Vamos relembrar. 3 conselhos. Então, confesse a palavra, medite na palavra e pratique a palavra. É verdade. É verdade. Uau. E não esquecendo de quem era Josué, né, cara? Quem que era Josué? Ele era o que a Bíblia diz aqui, ele era o auxiliar de Moisés. Auxiliar. Então, meu irmão, fica uma dica aí do nosso nobre Josué. Se você quer avançar, se você quer crescer, se você quer cumprir o plano de Deus para a sua vida, seja um auxiliar do seu pastor. Meu Deus, hein? Meu Deus, que simples top. Assim. Deixa eu fazer a menção aqui. Pastor Raimundo e Vânia entraram na nossa live também. Nobre Raimundo, homem de Deus, maravilhoso. Pastor Renan Veras, aqui conosco, chegou também. Eu, inclusive, estou hospedado na casa dele, muito bem hospedado, né? Aqui com o pastor Renan. Eu me lembro uma vez que a gente encontrou o pastor Renan, rapaz. A gente estava lá em algum lugar aí da Paraíba que a gente foi ministrar. Parece que ele foi ministrar num dia, eu fui ministrar no outro. Foi maravilhoso, viu? Pastor Renan é top demais. Eu falo com ele é multifacetado, né? Ele toca tudo muito bem. Quando pega o microfone para ensinar, ensina com uma excelência maravilhosa. E quando vai pregar, meu irmão, meu Deus, é fogo puro. Rapaz, ele em si é uma igreja completa, né? Ele pastor Renan é uma igreja. É maravilhoso. Quem chegou com a gente também, pastor Vando, lá do Verbo da Vida de Mimoso do Sul, está conosco aí, aqui. Rapaz. Maravilha, legal. Caiu aqui. A gente está chegando no finalzinho, pastor. Eu quero só fazer menção de uma coisa. Na versão, eu sei que na mensagem você acabou passando e destacou isso também, mas na versão Almeida, revista e atualizada, ela fala algo fantástico. Final do versículo 8, fala que fazendo tudo isso, ou seja, seguindo esses conselhos, Josué vai fazer o caminho dele prosperar. Uau, olha aí. Deus, olha que legal, né? Então, esses conselhos são preciosos demais e é a chave para ter um caminho cheio de prosperidade. Meu Deus. Rapaz, isso que tu falou é um negócio tão importante, né, pastor? Porque prosperidade no grego significa isso mesmo, né? Um bom caminho. É isso aí. Cara, então é isso, né, cara? Que coisa maravilhosa. Muito então, acho que fica aí um exemplo, né? A gente quer avançar, a gente quer viver o bom caminho do Senhor, rapaz, pratica esses princípios. E não tem como dar errado. Pastor, palavra maravilhosa. A gente tem, assim, 1 minutinho e 15. Se quiser fazer consideração final aí, ó, pode fazer considerações finais aí. Eu quero só te agradecer. Obrigado. Então, cara, a gente tem um privilégio para mim estar aqui, viu, cara? Obrigado pelo convite mais uma vez. Que bom tá junto contigo aí mais uma vez, né? Ver o que Deus tem feito através da sua vida. Uma aula poderosa aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? E, cara, um beijão para a igreja maravilhosa aí de todo o Espírito Santo, né? Especialmente aí de Guarapari.
Amém, sabe? amém. Como eu disse na outra vez, Guarapari tem um lugar muito especial no coração de todo mineiro, né? Eu sou um mineiro. Top, E, cara, um top. beijão no coração mesmo. Beijão. E cremos aí que um dia vamos chegar aí, em nome de Amém. Jesus, vamos estar com Logo, vocês logo. pessoalmente. E vai ser muito bom, viu? Um Nós vamos beijãozão no nós vamos coração, visitar cara. vocês aí também. Nós vamos visitar vocês aí. Rapaz, Logo, logo. estamos esperando. Teu quarto já está preparado aqui, rapaz. Glória a Deus, maravilha. Pastor Gleison, só deixar um beijão para a irmã Marina, um beijão para vocês. Amém. Conte conosco, Amém. vocês são maravilhosos. Nós amamos vocês. Guarapari ama vocês. Amém, viu? meu irmão. É maravilhoso, viu? Muito bom, muito Amém. obrigado. Fica na paz. Ó, pessoal, vou repetir. O PicPay, @gleison.cabral. Aproveita e semeia que a terra é boa. Valeu? Amém. Pastorzão, Valeu, meu querido. beijão. Paz. Fica na paz. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz.